em Mateus capítulo 24. Eu comecei a compartilhar esse texto, comecei a compartilhar algo na vigília, também compartilhei algo hoje também lá em Paciência, e eu sei que o Senhor está trazendo essa palavra. O Senhor está trazendo essa palavra. Dá uma melhorada, tenta dar uma melhorada para mim aí no som. Aleluia. Eu acho que melhorou um pouquinho agora. Melhorou, gente? Sim ou não? Calma aí, vou falando aqui, você vai melhorando, tá bom? Aleluia. Mateus 24, deixa assim agora. Mateus 24, do 36 em diante. Mateus 24, do 36 em diante. Eu vou ler com vocês na versão Ara, Almeida, Revista e Atualizada. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e o levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Aleluia. Você pode dizer amém? Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra possa penetrar no nosso coração, e que o Senhor possa falar e trabalhar na nossa vida, porque nós queremos transformação, nós queremos crescimento, nós queremos estar preparados, Senhor. Fala conosco nessa hora, em nome de Jesus, amém. O texto que nós acabamos de ler, ele começou falando no verso 36, mas daquele dia e hora nenhum homem sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Jesus estava falando que quando chegasse o momento da sua vinda, seria um momento que seria surpresa para todos. Esse capítulo 24 de Mateus é um capítulo que faz parte do sermão profético. Capítulo 24, ele inicia o sermão profético, e ele começa falando e dividindo esse período do sermão profético em algumas etapas. Ele fala do início das dores, que precede a grande tribulação e o arrebatamento da igreja. Ele menciona, na minha compreensão, o arrebatamento da igreja, e depois a grande tribulação, e em seguida também menciona, não necessariamente de uma forma cronológica, né? Ele menciona a volta visível de Jesus Cristo, que será vista por todo olho, pois ele vai se manifestar como um relâmpago que sai do Oriente até o Ocidente, todo olho o verá. Nesse capítulo 24 de Mateus, no sermão profético, Jesus, ele adverte a respeito de alguns cuidados. Ora, vão surgir falsos cristos. Naturalmente, Jesus está falando sobre pessoas que vão se apresentar nos últimos dias como sendo Ele. E eu acredito também que falsos ensinamentos surgirão como se procedessem de Cristo, mas contudo não tem nada a ver com a palavra de Cristo. O capítulo 24 fala de sinais, porque os sinais servem para nos indicar algo que está para acontecer.
Os sinais, como a própria palavra define, sinaliza uma época que está por vir. Sinais dos tempos. Jesus diz: quando vocês virem essas coisas começarem a acontecer, erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. O sermão profético tem como objetivo nos alertar a respeito de coisas que acontecerão nos últimos dias, antes do culminar, antes do fechamento do tempo que foi dado ao homem aqui nesta terra. Jesus fala que antes que essas coisas começassem a acontecer, haveria o início das dores, o princípio das dores, e ele nos chamou a atenção: olha, observem, percebam que vão ter rumores de guerra, haverá guerra, rumores de guerra, tremor de terra, catástrofes naturais e etc. Quando essas coisas começarem a acontecer, ainda não é o fim, isso é apenas o princípio das dores. Eu ouvi há um tempo atrás o pastor Jimmy Swaggart pregando. Na verdade, essa pregação que ele fez foi nos anos 80. Eu ouvi essa pregação, ele fazendo uma pregação, e ele dizia o seguinte: não existe mais nenhum fato profético que precise acontecer antes que aconteça o arrebatamento da igreja. Todos os demais sinais que ainda vão acontecer, acontecerão após o arrebatamento da igreja, e é verdade. Não falta acontecer nada para a igreja ser arrebatada. O templo de Jerusalém pode ser após, ele pode começar a ser reconstruído após. Aliás, com a tecnologia que nós dispomos hoje, é possível fazer grandes construções em um tempo muito pequeno, e alguns poucos meses. Pode-se erguer uma grande estrutura e edificar uma grande obra em pouquíssimos meses. Já existe um planejamento, porque o templo de Jerusalém está associado a um tempo profético. O templo de Jerusalém, se você observar as notícias do que está acontecendo em Israel, existem rumores o tempo todo de que os judeus estão trabalhando, eles desejam construir o terceiro templo de Salomão para cumprir a profecia bíblica. Para o judeu eles não creem em Cristo, a não ser aqueles que se converteram, que são os cristãos messiânicos. Para o judeu, o Messias não veio ainda. Para o judeu, o templo precisa ser reconstruído, porque quando o Messias vier, ele vai servir a Deus no terceiro templo. Esse templo será edificado no monte onde hoje existe uma grande mesquita muçulmana. Não sabemos como isso vai acontecer, mas nós sabemos que vai acontecer. O detalhe é que já existe. Eu estive em Jerusalém no ano de 2015 e fui visitar o Museu do Templo, e no Museu do Templo nós fomos apresentados aos utensílios que vão ornamentar e farão parte do templo, como fizeram parte no templo no passado. Tanto o templo construído por Salomão, como o templo que foi reedificado e melhorado depois por Herodes, né? Esse terceiro templo vai ter esses utensílios. E nós fomos apresentados aos utensílios que eles reproduziram de acordo com todo o cuidado técnico, de acordo como era no passado. A única coisa que parece que eles ainda não possuem é a Arca da Aliança, que eles poderão ou encontrar, ou já terem encontrado e ainda não falaram nada, ou poderão também reproduzir do jeito que ela foi feita no passado. O templo de Salomão é importante. Por quê? Porque durante esse período profético que vai acontecer antes do final de todas as coisas, haverá uma grande tribulação, haverá um grande acordo de paz. E você também deve acompanhar, se você não fica apenas
se baseando em noticiário de TV aberta ou TVs do tipo CNN, Globo News e etc., que só noticiam as mesmas coisas. Parece que existe um acordo mundial para que eles noticiem as mesmas coisas, usem o mesmo texto e falem as mesmas palavras. Algo que é impossível em termos de coincidência, a não ser que eles recebam de algum lugar o mesmo texto para que todos reproduzam a mesma informação. Você não vai ver esse tipo de informação nesses lugares, e quando você ouve, elas são interpretadas de acordo com aquilo que eles querem. Existem acordos de paz tramitando, já existem acordos de paz tramitando entre árabes e judeus. Alguns estão avançando, outros ainda estão paralisados, mas o fato é que não existiu em momentos anteriores uma possibilidade tão grande desses acordos avançarem. Só que existem indícios muito fortes que o homem, que o governante, que o líder mundial que vai ter êxito em realizar esses acordos, possivelmente já será o anticristo. As coisas estão avançando, ainda que muitas pessoas não percebam, não estejam atentos, estejam vivendo a sua vida como se tudo se baseasse a este mundo temporário, provisório. Mas existe um tempo profético que está correndo, está caminhando, está mais acelerado do que nunca. Nós hoje podemos perceber no mundo inteiro coisas que alguns anos atrás seriam verdadeiras anomalias para a sociedade que tanto progrediu no decorrer da sua história. Hoje nós somos capazes de observar coisas que são verdadeiras aberrações e tratar com normalidade, ou pensar que o fato que originou aquele ato, aquela decisão, tenha sido alguma coisa que possa ser justificável, mas o fato é que não existe mais critério para fazer o que eles querem fazer. Isso tudo está colaborando para o relógio profético, para os últimos acontecimentos. Eu não sei o que você pensa sobre a guerra de Rússia e Ucrânia, mas eu nunca vi nada parecido. Enquanto uma grande potência detentora de armas nucleares, por motivos egoístas ou motivações de conquista de território ou outros motivos, ameaça entrar em guerra, ameaça fazer um monte de coisas. Caso a OTAN não ceda em alguns aspectos, a gente no passado, o que a gente viria? Uma negociação exaustiva, tentando resolver, evitar o conflito, uma guerra, principalmente em se tratando em uma grande potência que detém armas nucleares de destruição em massa. Mas o que nós vimos nesses dias foi um presidente norte-americano jogando lenha na fogueira, atiçando, provocando uma guerra, como se não temesse o que poderia acontecer. Isso não é normal. Eu sou da época da Guerra Fria, irmãos. Eu vi e acompanhei quando criança, assisti muitos filmes que retratavam a Guerra Fria entre a União Soviética, hoje Rússia, e países desmembrados, dentre eles Croácia e outros, mas a antiga União Soviética, uma potência nuclear, em conflitos diplomáticos constantes com a maior potência do Ocidente, que eram os Estados Unidos da América. Eles argumentavam, eles procuravam apaziguar, um temia o outro. Havia um respeito por medo, mas parece que esse limite foi tirado e por algum motivo eles estão avançando e a gente não sabe como vai terminar isso. O resultado é que hoje a economia mundial, por conta dessa guerra, foi afetada. Aumento de combustível, aumento no preço das alimentações, que já tinham sido afetados por conta da pandemia.
a coisa acelerou ainda mais. Eu não sei como é que você está enxergando isso, mas eu consigo enxergar um avançar do relógio profético. Eu não vou falar sobre isso, porque eu tenho tanta coisa para falar. Eu não vou falar sobre um planejamento da grande elite global, detentora da quase totalidade do poder financeiro do mundo, do interesse deles com o empobrecimento das nações, empobrecimento das pessoas, da escassez de alimento e etc. Há um interesse e eles estão trabalhando fortemente para isso. Acredito que isso só vai se manifestar num nível mais forte quando iniciar a grande tribulação, que haverá conflito, haverá fome, uma fome como nunca houve antes na humanidade. E aí começarão todas aquelas catástrofes, e esse líder mundial vai ser aquele que vai trazer uma solução, né? Como é que vamos fornecer alimentação para os famintos das nações, vai apaziguar conflitos políticos e vai ser reconhecido mundialmente como um grande líder. Estou falando do anticristo. Mas quando a gente lê Mateus 24, Jesus diz: vigiai, porque não sabeis que dia vem o vosso Senhor. Ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho do Homem. Ninguém sabe, só Deus sabe qual é o dia. É evidente que Jesus hoje, ele sabe o dia que ele vai voltar, porque ele estava aqui desprovido de sua glória, de sua divindade, de sua onisciência, e ele havia se feito carne, e ele tinha limitações. Ele não sabia de tudo. Para ele conhecer o coração das pessoas, o Espírito Santo precisava revelar. Para ele saber a vontade do Pai, ele tinha que orar. Mas hoje Jesus está à destra do Pai, na glória de Deus, com sua autoridade, com o nome que é sobre todo nome, com todo o poder que lhe foi dado no céu e da terra, com a sua onisciência, onipresença, onipotência, com a sua grande glória e majestade. Hoje ele sabe exatamente quando ele vai voltar. Me chama a atenção nesse texto é que está falando, na minha compreensão, sobre o arrebatamento. Porque a volta de Jesus, ela é dividida em dois momentos. O primeiro momento é a vinda invisível, que ele virá sobre as nuvens. E o segundo momento, que vai acontecer 7 anos depois, ele virá como um relâmpago, que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, todo olho o verá. Quando ele vier pela segunda vez, na primeira vez ele não pisa sobre a terra, mas na segunda vez ele vai descer e colocar os seus pés no Monte das Oliveiras em Jerusalém. Haverá uma fenda que se fará quando ele pisar sobre a terra, porque ele virá para reinar por 1000 anos. Quando ele vier e pisar sobre a terra, ele não virá mais para salvar, mas ele virá para julgar, ele virá para reinar. Ele vai matar o anticristo com o sopro da sua boca. O anticristo que vai ter perseguido os eleitos que permanecerão aqui, será morto com o sopro da sua boca. Não haverá uma batalha cruel, não haverá uma disputa muito grande. O anticristo será morto somente com o sopro da boca de Jesus. A gente às vezes pensa na luta do bem contra o mal, e a gente pensa que está de um lado Evander Holyfield, eu não sei quem acompanhou dessa época, e Mike Tyson de um lado e Evander Holyfield do outro. Quem é que vai vencer? Não é assim. Jesus vai matar o anticristo com o sopro da sua boca.
E ele não precisava nem soprar, bastava ele pensar ou falar. Vigiai, vigiai, o versículo 42 diz: portanto, porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. Versículo 43 diz: sabei, porém, que se o dono da casa soubesse que vigília viria o ladrão, ele vigiaria e não deixaria a sua casa ser arrombada. Por isso estáis vós prontos também, porque a hora que não pensais o Filho do Homem virá. Irmãos, qual é a palavra? Se eu fosse resumir tudo que eu estou falando, e ainda vou falar em apenas uma frase, eu resumiria da seguinte forma: o tempo de estar preparado é hoje, não é amanhã. Hoje é o tempo de estar preparado. Agora é a hora de estar preparado. Amanhã não está nas nossas mãos. O hoje está nas nossas mãos. O hoje nós podemos gerenciar. Hoje nós podemos tomar decisões. Hoje nós podemos entregar nossa vida a Jesus. Hoje nós podemos renunciar ao pecado, pedir perdão pelo pecado. Mas o amanhã não nos pertence. O amanhã pode não acontecer, pode não chegar. Independente de Cristo voltar ou não, a nossa vida é como uma neblina, Tiago diz, que é a vossa vida, que é a nossa vida. Nossa vida é como uma neblina que está aqui nesse momento e logo ela se dissipa, ela desaparece. O hoje está nas nossas mãos. Hoje é o dia da preparação. Hoje é o dia de renunciar ao pecado. Irmãos, não brinca com o pecado não, o pecado continua matando. Não brinca com o pecado não. Não acha que dá para conciliar Cristo e o pecado. Jesus disse: não se pode servir a dois senhores. Não tem como servir a dois senhores. O pecado, quando Paulo fala do pecado, o pecado que habita em mim, parece que ele está se referindo a uma pessoa. Se não uma pessoa, uma essência. Muito mais do que alguma coisa que simboliza apenas um erro, um delito. O pecado, assim como a morte, parecem tipificar o espírito. O salário do pecado é a morte. Jesus hoje está nos chamando para a preparação, irmãos. Jesus hoje está nos alertando para um advento que vai acontecer em breve. Eu não sei quando vai acontecer. Eu falei hoje lá em Paciência. O texto bíblico diz: olha, aprendei a parábola da figueira. Quando o seu ramo estiver ainda tenro e brotarem folhas, sabeis que o verão está próximo. Igualmente, quando vide todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Na verdade eu vos digo, esta geração não passará até que todas essas coisas se realizem. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Aprendei a parábola da figueira, né? Na tipologia bíblica, os estudiosos todos compreendem isso, que a figueira representa a nação de Israel. A palavra profética é que quando a figueira brotar, não vai passar a geração de que quando a figueira brotou, até que todas essas coisas aconteçam. A figueira é o Estado de Israel, que brotou no ano de 1948, em maio de 1948, quando em uma reunião, uma assembleia da ONU, presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, foi decidido que Israel teria de volta as suas terras, lá onde está demarcado hoje. Depois ele ampliou um pouco mais na Guerra dos 6 Dias, mas isso é para um outro momento. A figueira brotou em maio de 1948. Jesus diz: não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Uma geração bíblica, Salmo 90 diz: a vida do homem é de 70 anos. Alguns, por sua robustez,
chegam aos 80. Mas o que passa disso é canseira e enfado. A compreensão de uma geração bíblica é de 70 a 80 anos. Eu falei e volto a repetir, não podemos dizer quando é o dia, nem quando o Senhor vai voltar, mas a gente pode tentar compreender as estações, porque o próprio Senhor Jesus disse: olha, vocês conhecem as estações, quando você vê a figueira começar a brotar, você vê que as coisas estão acontecendo, está próximo o verão. Então a gente precisa fazer uma leitura bíblica e profética para compreender o tempo, não em relação ao verão, mas em relação à volta de Jesus. A figueira brotou em 1948, 70 anos, que seria a faixa inferior dessa geração, se deu em 2018, 80 anos seria 2028. Nós não queremos dizer que Jesus vai voltar antes de 2028 ou até 2028. Nós não queremos cometer esse erro, porque essa compreensão não nos pertence. Mas nós podemos fazer uma leitura profética e estar atento a essa possibilidade. A figueira brotou. Os sinais estão aí, à nossa vista. E as palavras de nosso Senhor Jesus estão ecoando hoje neste lugar e em nosso coração. Aquele dia e hora nenhum homem sabe, nem os anjos dos céus, unicamente meu Pai. Portanto vigiai, porque não sabeis que hora adivinha o vosso Senhor. O apóstolo Pedro fala que o Senhor não retarda a sua vinda, embora muitos estejam considerando que Ele está tardando, está demorando. O Senhor não retarda a sua vinda. Ele está sendo, o que Ele está fazendo, Ele está sendo longânimo, para que muitos se arrependam, muitos creiam em Jesus, muitos sejam salvos. Se Jesus tivesse voltado em 2018, quantos de vocês estariam fora da salvação? Porque muitos vieram depois de 2018. O Senhor está sendo longânimo, mas nós não podemos contar com um tempo que nós não dispomos. O tempo que nós dispomos é hoje. Hoje é o tempo do arrependimento. Hoje é o tempo do conserto. Hoje é o tempo de ser lavado, purificado pelo poderoso e precioso sangue de Jesus. Essa é a hora da salvação. Estarão dois no campo, um será tomado e o outro será deixado. Estarão dois no quarto, um será tomado, o outro será deixado. Paulo diz: no abrir e piscar de olho, ao soar da última trombeta. Vai ser algo rápido, não vai dar tempo de ver o que aconteceu. Não vai dar tempo, vai ser rápido, frações de segundo haverá o arrebatamento. Não vai dar tempo, não vai dar tempo de conserto, não vai dar tempo de pedir perdão, não vai dar tempo, não vai dar tempo, vai ser rápido, rápido demais. Alguém já disse: a vida é curta, eu quero aproveitar a vida é curta. Eu quero dizer uma frase mais impactante para você: a eternidade é longa, se prepare. Jesus fala que se nós soubéssemos quando viria o ladrão, e ele compara a sua vinda como a chegada do ladrão que vem importunar e tentar roubar. Jesus disse que se nós soubéssemos que hora viria o ladrão, nós reforçaríamos a segurança, a guarda, para não permitir que ele entrasse na nossa casa. Se nós soubéssemos o dia e a hora que Jesus Cristo viria, provavelmente nós daríamos uma guinada na nossa vida.
Nós não perderíamos uma reunião na igreja, não é? Pelo contrário, nós até pediríamos: pastor, faz mais reunião, vamos reunir mais, vamos fazer evangelismo, vamos multiplicar a célula, vamos falar para tanta gente. Eu tenho um parente que nunca ouviu falar de Jesus, eu tenho um amigo que nunca ouviu falar de Jesus. Você começaria a falar para tantas pessoas. Você procuraria consertar pendência na sua vida. Pô, tem uma pessoa que eu não pedi perdão e que eu preciso pedir perdão, não vou deixar para amanhã, é agora. Você não deixaria nada para depois. Você procuraria programar a sua vida para que ela fosse focada em uma preparação poderosa, para que quando chegasse a hora você pudesse subir com Jesus. Mas Jesus disse que Ele virá como ladrão de noite. Ninguém sabe o dia nem a hora. Por isso precisamos nos preparar hoje. O dia da preparação é hoje, depois que a igreja for arrebatada. Porque é o poder do Espírito Santo através da igreja que detém a operação do mal, do erro, de uma forma plena. Toda essa maldade, toda essa malignidade que a gente vê hoje no mundo está sendo restringida por causa da presença da igreja. Mas o dia que a igreja for arrebatada, não haverá reservas, não haverá mais limites. O mal se manifestará de forma plena. Porque a igreja do Senhor vai ter sido levada. E aí, irmãos, os desviados, a igreja vai desaparecer. Milhões e milhões de pessoas vão desaparecer pelo mundo inteiro. Os desviados, aqueles que estavam na igreja, participavam do culto, mas nunca entregaram sua vida de verdade a Jesus. E outras pessoas que ouviram falar vão conseguir identificar o que aconteceu. O que aconteceu foi o arrebatamento da igreja de Jesus. Está escrito na Bíblia. Mas a grande mídia vai manipular e vai controlar uma outra informação. E essa informação já está sendo trabalhada. Se você olhar as coisas com um olhar atento, com discernimento espiritual, você consegue já descobrir que Satanás sabe que a igreja vai ser arrebatada. Ele já está trabalhando para trazer uma informação contraditória. Eles vão dizer que essas pessoas foram levadas por seres de outros planetas, por extraterrestres, em espaçonaves, porque essas pessoas estavam fazendo mal à sociedade, eram retrógradas e precisavam ser retiradas daqui. Muitos que vão ficar, vão saber que isso não é verdade, mas eles não terão voz, não poderão fazer postagens, porque qualquer tipo de postagem semelhante a essa será derrubada, bloqueada inicialmente, e posteriormente essas pessoas começarão a ser perseguidas. O período da grande tribulação vai durar 7 anos. Eu não ia pregar sobre isso, mas eu estou falando. Vai durar 7 anos. A igreja vai ser arrebatada. Alguns acreditam que vai ser exatamente antes do início da grande tribulação. Existem outras pessoas que acreditam que vai ser no meio da grande tribulação, porque a primeira metade da grande tribulação não vai ser tão severa. Vai ser esse tempo de articulação, o anticristo articulando, fechando o cerco, toda essa preparação que já está acontecendo para que a sociedade ganhe a mentalidade do anticristo e esteja pronta para receber a marca da besta, que já está sendo feito. Crianças sendo doutrinadas, jovens sendo doutrinados, acreditando em coisas que a Bíblia não diz a mesma coisa, acreditando em coisas que nós sempre discordamos, mesmo os descrentes no passado. Mas hoje está toda uma sociedade sendo doutrinada, sendo ensinada, sendo preparada para quando chegar o governo do anticristo, eles estarem alinhados e recebam, a sua grande maioria, sem resistência alguma, a marca da besta. Aquele que receber a marca da besta não tem mais salvação, vai ser lançado no inferno e vai queimar por toda a eternidade. Quem receber a marca da besta vai poder comprar e vender, vai poder circular livremente por todos os lugares. Basta apresentar a marca. A gente não sabe se é um microchip, se é uma marca literal. Tem tecnologia para fazer uma ou outra coisa.
Essas pessoas, para poder se alimentar, poder comprar e vender, terão que receber a marca da besta. Inicialmente elas só serão impedidas de comprar e vender, mas posteriormente elas serão perseguidas, porque elas estão se opondo. Em nome de um bem maior, do bem coletivo, sua liberdade individual vai ser desrespeitada. Alguém já viu alguma coisa parecida com isso? Em nome de um bem maior, de um bem coletivo, sua liberdade individual vai ser desrespeitada, e quem não receber a marca da besta vai estar sendo considerado inimigo do governo, inimigo da nova ordem mundial, que está sendo trabalhada para ser implantada, e eu acredito, na minha opinião, será implementada de forma concreta após o arrebatamento da igreja. Os 3 primeiros anos e meio serão períodos políticos, seria perseguição, restrições, mas quando chegar na metade do período de 3 anos e meio, o anticristo já terá feito uma aliança com Israel, e quando chegar na metade do período, ele vai profanar o templo de Jerusalém. Lembra que eu falei do terceiro templo? Vai ser profanado pelo anticristo. E quando o templo for profanado, os judeus vão romper a aliança com o anticristo. Então Mateus 24 fala de uma grande perseguição que o anticristo vai fazer para o povo judeu. Mateus 24, quando menciona a perseguição no período da grande tribulação, está falando dos judeus. Ai das grávidas e daquelas que amamentam. Se você está na cidade, fuja para o campo, fuja para o monte. Ore para que esse período, esse tempo, não aconteça no inverno, porque lá neva no inverno, faz muito frio. E para que não aconteça no Shabá, no sábado, porque no sábado é um dia consagrado e lá muita coisa não funciona. Ora para que não seja no sábado. Jesus está alertando a respeito de um acontecimento futuro, mas ele vai abordando em todos os capítulos que tratam o sermão profético sobre a necessidade de vigilância e de preparação. Hoje nós vamos participar da mesa do Senhor, da ceia do Senhor. Uma das coisas que a mesa do Senhor aponta para nós é a necessidade de preparação. Antes de comer o pão e beber o cálice, a palavra fala: examine-se a si mesmo. Antes de comer o pão e beber o cálice, examine, pois, o homem a si mesmo. Examinar fala de olhar para dentro. Examinar fala de verificar, olhar detalhadamente, buscar identificar se há alguma coisa que é uma legalidade na nossa vida e que impede a nossa comunhão plena com o Senhor Jesus, a nossa comunhão com o Espírito Santo. A proposta do autoexame é essa: é identificar situações que precisam ser tiradas da nossa vida. É confessar o pecado, não é eu errei, não vou participar da ceia. Não, isso não muda nada. O que a palavra chama a atenção é para você não participar, não comer do pão, não beber do cálice indignamente, ou seja, sem discernir o corpo, sem temor, sem respeito, sem reverência, sem santidade. Nós somos chamados a examinar para poder aplicar o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Nós somos salvos por sua graça e estaremos preparados pela mesma graça. Não é o que eu e você possamos fazer que vai nos preparar. Se as nossas obras não foram suficientes para nos salvar, também não serão suficientes para nos preparar para o arrebatamento. Nós somos salvos pela graça e pela fé em Cristo Jesus, que levou sobre si os nossos pecados lá no madeiro. Ele carregou a nossa maldição, a nossa condenação e nos justificou. Ele nos absolveu. Mas existe uma coisa que você pode fazer. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, volta para Jesus. Se você nunca entregou sua vida para Jesus, entrega a sua vida hoje.
Se você já entregou sua vida para Jesus, está na igreja, busca o Senhor, continua firme, não esmoreça, não desista, tome cuidado com a sua própria vida, para que você não seja contaminado por esse sistema maligno, destruído, que vai ser julgado, pois a grande tribulação vai ser o julgamento de Deus, não será só perseguição de anticristo, vai ter o julgamento de Deus para aqueles que se rebelaram contra a sua obra salvadora, para aqueles que desobedeceram, não creram na verdade. Por não terem crido na verdade, essas pessoas vão crer na mentira. Eles não creram num Cristo na verdade, então eles vão crer no anticristo, que é o mentiroso. Hoje nós vamos participar da ceia do Senhor, mas hoje o Senhor, o Espírito Santo, está falando conosco. Há uma necessidade de preparação, há uma necessidade de vigilância, há uma necessidade, sabe, de estarmos consagrando cada vez mais a nossa vida, vivendo a vida que Deus nos chamou para viver, né? Crendo que é pela sua graça que nós estaremos preparados, é pela graça, né? É pela ação do Espírito de Deus, é pelo mover da sua palavra na nossa vida. E eu gostaria de orar por você nesse momento. Se coloque em pé, em nome do Senhor Jesus.